Oi, eu vim falar sobre a parte emocional. Eu vou falar o que aconteceu comigo, né? O que eu percebi, assim. Que, para quem não sabe, eu convivi com uma pessoa que tinha surto psicótico. No caso dele era aquele agudo de ficar, né, completamente. Eu não acho uma palavra para substituir ficar completamente louco, porque eu acho que desestruturado, transtornado, não é, né? Não diz exatamente. Mas enfim, o do meu era aquele de ter que internar. Mas todos os surtos são horríveis, né? E o que eu fui descobrindo, analisando ele, vendo a maneira dele ser comigo, e também coisas fui ficando sabendo de coisas que tinha acontecido com ele na infância, como é que tinha sido a criação, e depois, enfim, também né, coisas que aconteceram na vida adulta. Então, assim, ele é uma pessoa que. E algumas pessoas que eu conheço que têm transtorno bipolar também têm essas características. Primeiro, são pessoas muito sensíveis, boas, puras, de verdade, né? Isso, eu não estou dizendo que essa pessoa não tem defeito, tá? Ela tem uma inabilidade, enfim, quando eu digo que é pura, não estou dizendo que não tem suas questões para resolver, não é isso, não é isso. Pode às vezes até fazer coisa pior do que uma pessoa, mas assim, pura, sabe, uma pessoa pura de coração. São pessoas também que ele tem uma inabilidade social, com o convívio social, uma dificuldade de lidar com sentimentos, uma dificuldade de falar sobre sentimentos. Nem todos, né? Mas da maioria que eu conheço, sim. No caso do meu, nossa, ele não conseguia. Ele até às vezes ele não, é que tem muito a ver com a história de vida da pessoa, muito a ver. Mas ele não conversava, não conversava. E comigo, muitas vezes, assim, ele queria, depois de muito conversar, de falar, mostrar para ele que seria muito melhor da gente resolver as coisas conversando. Porque o que acontece? Ele tinha paranoia, né? Então, muitas vezes ele, do nada, tava tudo bem. E, da primeira vez, do primeiro surto dele, ele nunca ficou 100% bem, 100% normal, em 2 anos, assim. Mas, 2 anos, 2 anos e meio. Só que assim, que eu falo que foram 2 anos e meio no total, e que depois comecei a fazer isso que eu tô falando aqui pra vocês, as coisas que eu tô ensinando, as coisas começaram a melhorar, mas vai melhorando, né? Foram 2 anos e meio, quer dizer, o primeiro ano foi uma descida, depois quando eu comecei a fazer, começou a subir, subir, subir. Mas muitas questões ainda aconteciam, inclusive à medida que a gente vai trabalhando algumas coisas, outras que estão por trás dessas vão aparecendo. Então, a gente vai avançando, mas vão tendo coisinhas ainda para trabalhar. Só que, claro, a gente está mais forte, as coisas já não estão mais tão ruins. E então, assim, todo santo ajuda. Mas ele tinha paranoia. Daí, do nada, e aí, sim, daí quando ele estava mais ou menos assim, bem, não completamente normal, mas bem, está tudo bem. Primeiro, né? Que é aquela coisa, a gente vai. Tu sabe que já já vai acontecer uma coisa de novo. Apesar que eu sempre achava que nunca mais ia acontecer. Sempre todos os surtos que ele teve, eu achava que ia ser o último. Mas enfim, é aí quando vai até passando um tempo, aí às vezes a gente até acha assim que, pô, será que acabou, né? E às vezes a gente tava super bem e aí ele chegava já outra pessoa. Super estranho, meio agressivo comigo, fechado, pra dentro, pra dentro. E aí, muito diferente, e com uma energia diferente, não com aquela energia do surto, não aquela, mas uma energia também muito ruim, muito densa.
muito pesada, que me afetava. E aí eu perguntava, né? O que houve? E aí nada e aquela coisa. E aí beleza, deixa, daqui a pouco tu vê que a pessoa tá ali, nossa, muito mal. Aí ia, tentava conversar, aí também não rolava. Às vezes ele tinha crise de choro, muito choro, muito choro, assim, desesperado. E aí eu também ficava perguntando, né, enfim, tentando ajudar. E às vezes não, às vezes era só agressividade. E aí, depois de uns 3 dias, assim, eu, nossa, tendo que espremer para falar. Aí ele falava, por exemplo, ele viu de repente uma mensagem de um amigo meu, assim, uma coisa nada a ver, com nenhuma vírgula que insinuasse alguma coisa. Não é uma coisa que poderia dar a entender, não. As paranoias que ele teve comigo, todas foram completamente infundadas. Não existia nada na realidade que pudesse dar a entender aquilo. Foi tudo criação da cabeça dele. Tudo criação da cabeça dele. Inclusive no histórico das mensagens, nas mensagens, ficava muito claro que, tipo assim, era um assunto justamente de quem não tinha nada, eu e meu amigo. Mas ele só pegou um oi. E eu ainda, e daí depois que a gente conversando, eu falei, mas tu não leu as outras mensagens? E ele falou, eu li, eu falei, então. Ou seja, pela razão, ele sabia que não tinha nada. Mas aí, e aí a parte emocional, isso justamente tem a ver com as paranoias e tal. Mas aí daí eu conversava e ele não acreditava em mim, não acreditava. Então assim, e aí eu comecei a perceber que ele era uma pessoa completamente sem ferramentas para lidar com a parte emocional. Ele não conseguia. E também eu ia vendo o quanto ele estava preso dentro de como ele tinha crença negativa, ele tinha muita paranoia, ele tinha paranoia em relação às pessoas. Ele sempre achava que ninguém era verdadeiro com ele, que estavam tirando onda com a cara dele. Então assim, a gente estava caminhando pela rua, ele escutava alguém falando ou a profissão dele, ou o nome do estado dele, e ele já parava, já ficava todo invocado, já queria voltar porque ele achava que estavam falando dele, que estavam tirando onda com ele, e várias outras coisas ele imaginava em relação aos colegas de trabalho dele. Com essa função de surto, existiu um cuidado com ele, um cuidado meu, um cuidado da mãe dele, que não estava aqui, mas por telefone e tal, um cuidado dos colegas de trabalho dele também. Existiu todo um cuidado, né? Ele ficou fora de si durante esse tempo todo e a gente cuidava. Só que aí, dentro da cabeça dele, na paranoia dele, ele achava que era tudo para tirar onda da cara dele. Tudo para tirar onda, que era que a gente estava enganando. Tudo que eu falava, às vezes eu falava uma coisa assim, super sincera. E aí passava um tempo e ele vinha e me falava assim: tu falou aquilo só para me iludir ou para me enganar? Enfim, muita paranoia. E tem a ver, e isso que eu falei assim, tem a ver completamente com a história de vida. Mas não é só com a história de vida que tem a ver. Porque tem um monte de gente que tem histórias de vida muito difíceis e que não acabam com uma doença mental, né? Não tem surtos, tem outras coisas. A pessoa pode ter um câncer, pode ter uma doença, ou pode ter... Enfim, pode ter... Claro que as coisas negativas que a gente traz, elas é só uma questão de tempo para elas virarem realidade. Mas, enfim, a causa do surto não é só isso, né? Então é um conjunto de fatores. É muito difícil determinar exatamente. Mas assim, eu consigo ver isso, um monte de coisa
por exemplo, assim, a minha vida foi difícil desde criança, desde os, assim, principalmente, desde criança. Mas eu conheci muita gente bacana, eu conheci muita gente legal. Muita gente que vê o mundo da maneira como eu vejo. Muita gente de amor, assim, do bem. Ele não. Ele conviveu com pessoas não querendo, né? Não vou nem falar a palavra, mas assim, pessoas não bacanas, com uma certa ignorância e mau caráter também. Então, o que que eu depois eu comecei a me ligar que ele na cabeça dele e essas pessoas eram pessoas conhecidas, eram pessoas familiares. Ele viveu situações também de muita falta de respeito com ele, de agressão moral. Então, eu imagino que o mundo que ele conheceu foi qual? Bom, se as pessoas próximas a mim, que dizem que gostam de mim, que estão aí para cuidar de mim, são desse jeito, imagina os desconhecidos, né? E a partir disso, ele se fechou para o mundo. E isso também, ele vivia fechado. Ele era uma coisa, mas ele não se abria, ele não se expunha. Por isso também não falar. E aí, esse fechamento eu acredito que muitas vezes resulte nisso, ou num surto, ou até num outro tipo de doença. Pensando por esse lado, eu vejo que o surto foi uma coisa boa que aconteceu para ele. Porque nos surtos, ele botou tanta coisa para fora. Ele falava muita coisa que tinha acontecido, coisas que ninguém sabia. Ele extravasava aquele sentimento todo que ele estava guardando aquele tempo todo dentro dele. Então eu acho que foi assim, ó. Foi um. Se ele fosse trabalhar isso, talvez ele levasse anos. O surto foi horrível, né? Foi uma parada de vida total para ele e para mim e uma recuada, né? A gente retrocedeu em muitos aspectos e em todos os aspectos, na verdade. Só que foi fundamental para ele fazer essa limpeza brusca. Foi assim, nossa, foi uma coisa brutal mesmo. E para mim também, né? Paralelo a isso, como eu entendi que eu precisava limpar os sentimentos que aquela situação me causava, que eram outros sentimentos. O sentimento que me fez conectar com essa situação não são os mesmos sentimentos que fazem a pessoa ter. Não são. Mas eles têm um encaixe vibracional, né? Eles se complementam. Então, no caso, para mim também foi uma oportunidade de limpar, mas aí falando dele. Como uma pessoa tem todos esses sentimentos ruins dentro dela e talvez ela esteja vivendo o mundo como uma ameaça e ela cria coisas na cabeça dela, tudo que a gente faz pode ser uma ameaça. Tudo que a gente faz. E por mais que a pessoa nos massacre e faça um monte de coisa ruim, se em algum momento a gente quiser se afastar, essa pessoa ela não vai conseguir enxergar que ela está causando esse afastamento. Ela vai se sentir abandonada. Sim, também existe recorrente, né, o caso de algum tipo de abandono durante a infância ou a vida. E também, muitas vezes, um certo... Quando a criança, às vezes, é criança ou adolescente, ser por alguma pessoa, de alguma forma, mimada. Ou seja, nem ou mimada, ou então não responder, no caso dele, ele foi criado por uma pessoa que tinha tanta adoração por ele, que não era a mãe dele, que ela, quando ele fazia coisa nos amiguinhos e tal, e ele saía correndo, e eles saíam correndo atrás dele, ele vinha correndo para casa, quando estava na rua, ele se escondia atrás dessa avó dele. E ela não deixava, ela mandava os meninos embora e tal, e sempre defendia ele. Não importasse, mesmo que ele tivesse errado. Então, ele não arcava com as consequências das atitudes dele. E eu acho que isso é fundamental também, é uma junção disso também.
O que eu acho que faz a pessoa, sem querer, mesmo sendo essa pessoa muito boa, muito pura, muito do bem, ela acaba sendo uma pessoa extremamente egoísta. Ela não consegue ver o outro. E nesse momento da doença mental que o bicho está pegando, é aí que ela não consegue ver o outro mesmo. É só ela, e ela pode estar massacrando o outro, só que qualquer coisa que o outro faça, como o massacre é invisível, qualquer coisa que o outro faça, ela vai receber como ofensa, como abandono. Ela vai dizer para si mesma, tá vendo como eu não posso confiar em ninguém? Ou ela vai dizer, pô, tu que eu confiei, eu me abri, porque essa é a questão, né? A gente que convive com uma pessoa, ou então que conecta, eu não sei com quem convive, mas assim, eu que conectei, todas as pessoas com transtorno bipolar que eu conectei, eu tive uma boa relação, assim, as pessoas se abriam pra mim. E com ele também, ele se abriu. Tanto que quando a gente se conheceu, quando a gente ficava, a gente conversava horas a fio, 3, 4 horas. Só que, claro, ele não falava da vida pessoal. Ele estava passando por todo um inferno pessoal e ele não falava sobre isso. Mas eu achava que estava tudo bem. Só que a gente conversava muito. E depois aí, da primeira internação, que entraram em contato comigo para contar que ele estava internado e tal, me falaram isso, que ele não falava que ele era muito fechado, que ele não falava com ninguém. E eu pensei assim, gente, como assim? Se a gente fica horas conversando. E comigo, e foi tudo comigo, assim, que ele começou a falar das questões mais internas dele, muito também porque eu vinha conversar. E foi assim, bem cansativo também, né? Era muita conversa. Gente, era conversa todo dia, 3, 4 horas de conversa. Quando ele estava bem, eu conseguia ter uma conversa melhor. Hoje, eu não teria as conversas que eu tive quando ele estava mal. Não teria, porque eu acho que talvez até tenha algum efeito, mas eu acho que foi tão mais desgastante para mim que eu hoje me concentraria só em imaginar, em sentir coisa boa, imaginar ele bem, porque na fase da depressão eu conversava muito, 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 muito para ele não se matar. Às vezes eu saía para trabalhar 11, meio-dia, 11 horas, meio-dia de casa, estando pronta assim de ir conversar para dar tchau e ficar ali 2, 3 horas. Depois as internações também, né? Quando para tomar o remédio era um parto, era 1 hora de conversa toda noite. E aí sim também tomava o remédio 1 mês, depois não queria mais tomar. Tudo isso eu mudei, mudando a vibração e imaginando. Do remédio, em vez de ficar pedindo para ele tomar e tentando convencer, eu mudei. Eu comecei a imaginar que ele estava tomando. E todo dia eu agradecia por isso. Eu agradecia, muito obrigada por ele estar tomando remédio, se ele não estava. Foi só uma questão de tempo para ele começar a tomar sem eu fazer nada. Sem eu fazer nada. Começou. E tudo foi assim, né? Tudo foi assim. Mas aí voltando à questão emocional. Que a pessoa tá tão dentro disso tudo e ela tá tão cega. Ela tá tão cega, ela tá tão debaixo de um monte de coisa ruim. Que é muito importante a gente saber disso. Que não é o momento. Não é o momento de querer que a pessoa nos veja. Eu sei que a gente quer isso. Mas não é o momento, ela não tem condições disso nesse momento. A gente não adianta querer que ela enxergue o que ela está fazendo. Muito eu falava, tentava mostrar para ele e hoje eu não faria, porque foi muito cansativo para mim, muito desgastante. Hoje eu só imaginaria também, como depois que eu comecei a imaginar ele não fazendo, eu agradecia, muito obrigada por ele não estar fazendo mais nada de ruim. Mas aí eu mentalizava, né, minha gente? Eu ficava sentindo o sentimento. Sentindo o sentimento que ele estava bem, mesmo quando ele estava internado, mesmo quando ele estava desaparecido. Tem que ter muita força para fazer isso. Por isso que não adianta eu vir falar só faz isso, isso, isso. Porque na hora que a pessoa desaparecer, na hora que estiver surtando, você não vai ter subsídios para fazer o certo. Não vai ter a certeza, não vai ter um entendimento de por que naquele momento, justamente naquele momento, tem que fazer a coisa certa. E olha, eu vou te dizer, tem que ser forte para isso. Tem que ser forte para no momento do caos. Eu não estou dizendo para não sentir o caos. Não é isso. Eu, pelo menos no surto mesmo, eu nunca consegui não reagir. Eu conseguia, cada vez menos eu reagia, ou cada vez mais eu reagia melhor.
mas o surto sempre me pegou. Mas não foi preciso. Eu simplesmente, ele tá surtando e eu tá ali super tranquila. O fato de eu sempre tentar isso, e depois que passava o surto, que quando me pegava, que eu respondia a ele, às vezes me dava raiva, às vezes eu falava alguma coisa. Depois disso eu sempre ia lá, limpava tudo de ruim que eu tinha sentido, pedia desculpa ao universo por ter cedido, por ter sentido um monte de coisa ruim no meio daquela situação que já tinha coisa ruim suficiente. Minha gente, ele já tá cheio de coisa ruim suficiente, tudo de ruim, mesmo com razão, mesmo que você tenha razão de chorar, de sofrer, de sentir raiva, de sentir desespero, não sinta. Tenta focar em outra coisa, limpa isso e tenta focar em outra coisa para diminuir toda essa coisa ruim que tá nele, para ele poder começar a olhar para você. Seja a relação, seja mãe, seja filho, seja irmão, qualquer coisa. Se você precisa que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo, porque ela está acabando com a sua vida, quanto mais coisa ruim você sentir, mais você está aumentando isso. Se você conseguir sentir coisa boa e mandar coisa boa para essa pessoa, e aí eu já falei do sentimento, que é uma coisa física, o sentimento ele é físico. Se você pensar uma pessoa e sentir um sentimento, é físico isso. Tu tá mandando isso pra pessoa, e isso vai ter consequência. Quanto mais você entender que aquela pessoa naquele momento não tem condição emocional de ter consciência do que está acontecendo, de responder as coisas da maneira certa, quanto mais você entender isso, menos isso vai te afetar. E mais forte você vai ficar. E mais rápido você vai conseguir transformar essa situação negativa em uma coisa muito positiva. Vai ajudar ele, vai libertar ele disso tudo, porque isso tudo que agora está bombando dentro dele, que ele entrou para dentro, isso tudo já estava dentro dele. E isso tudo ia impossibilitar a felicidade, a plenitude da pessoa. E se a pessoa tem um surto e bota tudo aquilo para fora e tem alguém para dar a mão nesse processo e ajudar até ela acabar e ajudar fisicamente através do sentimento, através da visualização, ajudar de verdade, essa pessoa ela vai passar por tudo isso, ela vai limpar tudo isso que ela precisa limpar e ela vai ser feliz. Ela vai olhar para trás e vai ver, meu Deus, como eu carreguei tudo isso durante todo esse tempo. E ela vai enxergar tudo que aconteceu, ela vai ser eternamente grata por você, ela vai enxergar como foi foda e tudo vai dar certo. E você vai ganhar um presentão maior ainda, porque para fazer isso tu vai ter que te fortalecer muito, e à medida que tu vai te fortalecendo, vai fazendo essa limpeza emocional, sim, porque tem toda a parte emocional nossa que corresponde a isso. Quando eu comecei a limpar as coisas que eu via que o surto me trazia, primeiro eu comecei a limpar a parte, é uma parte bem externa, bem visível, né? Quais são os sentimentos que essa situação me traz? Faz uma listinha, começa a limpar. Tem que ensinar a limpar também. Começa a limpar. A intencionar que tu libera aqueles sentimentos, que tu deseja tirar aqueles sentimentos dentro de ti. Por isso precisa entender que se a situação está acontecendo, é porque o sentimento tem o sentimento. E quando tu começa a limpar esse sentimento, olhar para ele e dizer, nossa, eu tenho esse sentimento dentro de mim, mas agora eu escolho liberar. Esses sentimentos vão sendo liberados e vai aparecendo a camada que estava atrás desses sentimentos. E você olha, pô, é verdade, isso aqui aconteceu comigo, olha, sempre acontece isso comigo. Isso está acontecendo agora é horrível, mas esse tipo de situação bem menorzinha sempre aconteceu, que coisa. Começa a limpar, limpa em mim que me conecta com esse tipo de situação. Começa a limpar, daí isso esse tipo de situação vai limpando, vai limpando, vai limpando. Aí atrás desse tipo de situação tem um outro sentimento que você começa a enxergar, que antes era impossível de enxergar. E aí tu vai limpar. Gente, aí você vai limpando e vai se dando conta, e aí vai vindo coisas de lá de trás que você também viu, que você viveu, e que de repente você é uma pessoa que segue adiante
Só que às vezes as coisas ficam dentro da gente inconsciente vibrando e a gente segue adiante. E vai tendo coisa boa na vida. E vai tendo os perrenguinhos também. E de repente cocria um horror. E tu pensa, meu Deus, da onde? Tá lá atrás. Só que aquele sentimento que vinha devagarinho só, que aí foi aumentando, mas como tinha muita coisa boa em volta, o que você faz? Meio que dá uma disfarçada, mas aí chega na hora que tá na hora, que você tá na hora também de limpar tudo isso para ser feliz, para ter plenitude. Buf, acontece uma situação. E a situação, ela sempre acontece para o bem de todas as pessoas envolvidas, tá? E é um bem proporcional. Ele tem o aprendizado dele, eu tenho o meu aprendizado, a mãe da pessoa tem outro aprendizado, o filho tem outro aprendizado, cada um tem o seu aprendizado. E os aprendizados, eles são diferentes. Eu posso aprender a minha parte e a pessoa não aprender a dela. Ou a pessoa pode aprender a dela e eu não aprender a minha. Porque se eu ficar aqui numa de ter razão, julgando, criticando, é muito importante limpar julgamento e crítica também. Porque, gente, passa a ser uma vida de julgamento e crítica, né? Eu não queria ser... Inclusive, em relação a julgamento e crítica, eu tinha uma pessoa na minha família, desde criança, que julgava e criticava tudo, absolutamente tudo, mas ela tinha uma necessidade de julgar e criticar, talvez até por conta da criação e tal, eu acho que isso é uma coisa bem familiar. Então, o que acontece? Por mais que a gente fizesse as coisas, ela estava sempre procurando alguma coisa até para reclamar e criticar. E isso, gente, isso era aprisionador, isso era horrível, isso era um inferno dentro de casa. Ter sempre alguém ali com o olhinho em cima de te criticando, criticando e criticando tudo, e do jeito que a gente fazia, enfim. E o que acontece? Nossa, eu nunca quero ser desse jeito. E acabou que eu acho que eu estava já no momento de limpar tudo isso, e isso era uma coisa invisível para mim, uma certeza, uma certeza de que eu nunca faria isso. O que aconteceu? Eu criei uma situação que me obrigou a ser assim. Porque a partir do momento... Porque ela criticava sem razão, a maioria das coisas, porque... Enfim, porque é muito louco, porque na verdade... Isso que aconteceu comigo, ele traz características dessa pessoa. Bom, é mãe e pai, né? Mãe e pai também tem muito a ver. E irmão também, ou pessoas que convivem. Gente, como essa situação me trouxe questões tanto da minha mãe, quanto do meu pai e da minha irmã. Coisas que eu sempre vi negativa neles e que ele tinha. Coisas que eu precisei limpar lá atrás, o meu olhar disso lá atrás, para eu deixar de enxergar isso nele. E a partir do momento que eu deixei de enxergar isso lá atrás, ficou muito mais fácil eu deixar de enxergar isso nele, parou de acontecer. Ele nunca mais foi daquele jeito comigo. E isso é uma coisa muito louca, porque depois que a gente começa a limpar, e depois que eu limpo a minha maneira de ver aquilo, que eu vejo, que eu sempre vi, daquele jeito, a pessoa para de ser daquele jeito, a gente consegue perceber o quanto a gente influencia as pessoas. Porque é isso que eu digo que é um encaixe perfeito de onda. Talvez ele já tinha uma ondinha para ser assim, mas se ele não tivesse uma pessoa que tinha outra ondinha para despertar isso, talvez ele nunca chegasse a ser. Mas eu tinha ondinha. Então, o negócio... Só que aí, geralmente, tem uma pessoa que é a vítima e outra é o algoz, né? A pessoa que está fazendo mal. E quando a gente é a vítima, entre aspas, é muito difícil. E a pessoa está fazendo um monte de coisa errada que todo mundo está vendo, não é só você, todo mundo. Que é errado para qualquer pessoa, coisas que às vezes você não pode nem contar. É tão errado, é tão absurdo, que se você contar para alguém, a pessoa não vai te deixar mais ficar naquela situação. Então, às vezes, você nem conta. Nessa situação é muito difícil a gente perceber o nosso dedinho naquilo ali. É muito difícil. Então, é até impossível na hora, né? Mas fazendo esse processo que eu fiz, fica tudo muito claro. Né? Então, ele vai trabalhando a parte dele. Não, no início não. No início é só a gente. A gente trabalha a nossa no início e a gente manda coisa boa para ele. Imagina ele bem, imagina coisa boa, sente coisa boa e imagina ele bem.
isso vai trazer um resultado, isso vai trazer uma melhora para ele. Depois, quando ele já está num nível melhorzinho, ou de repente, se a pessoa que você convive não chegou também no nível do meu, né, de ficar completamente fora da sua consciência, da sua razão, sei lá, do controle da sua vida. Na verdade, isso que aconteceu com o meu. Ele perdeu o controle da vida total e tinha uma força ruim, uma coisa ruim, tudo que estava dentro dele e tudo que ele estava conectando estava levando a vida dele, ou seja, pro buraco. Mas depois você começa a conversar com a pessoa. Eu ensinei tudo isso para ele e aí ele, depois que ele ficou melhor, ele passou a fazer. E aí sim, né? Aí o negócio só foi. Porque se ele tava envolto de coisa ruim e eu tava mandando um monte de coisa boa para ele, quando ele começou a desfazer as coisas ruins, tinha um monte de coisa boa em volta dele. Né? Então, assim, e talvez por isso, quem vai saber se não foi. Eu fiquei mandando coisa boa para ele durante 1 ano e meio. Assim, eu até hoje mando, né? Até hoje eu mando. Mas isso que eu digo para vocês. Foi 1 ano de queda. Quando eu comecei a fazer essas coisas, tudo começou a melhorar. Foi mais 1 ano e meio até ele ficar completamente bom, para não dizer curado. Só que, o que aconteceu? Ele não ficou só completamente bom. Ele está muito melhor do que eu imaginei. E como é que a gente vai saber se não foi todo esse 1 ano e meio aí de eu mandando coisa boa para ele? Amor, luz e cura. Amor, luz e curas. Só o que eu desejo para ele. Eu desejo tanta coisa boa para ele. Ele é uma pessoa que merece tanto, tanto, tanto ser feliz. Tudo aquilo que aconteceu com ele, eu não acho que ele mereça, mas pensando nisso que eu falei para vocês, que foi uma maneira que o universo encontrou de livrar ele daquilo tudo que ele estava carregando, talvez até de uma herança genética, assim, energética familiar. Então, foi ótimo, porque agora ele está pleno, ele está sentindo plenitude, ele está feliz. Isso não significa que ele está com todas as questões resolvidas, nem as emocionais, nem as pessoais, assim, né, físicas. As emocionais eu diria que quase todas, mas ele ainda tem muita coisa para enfrentar físico pela frente, então aí a gente vai ver o emocional. Mas realmente, ele tá de um jeito que eu não imaginei. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente começar esse trabalho sozinha ou sozinho, né? Se você convive, se é mulher que tem o surto. Eu acabo dando mais, falando, parece que eu tô falando para relacionamento porque foi o meu caso, mas não é, funciona para qualquer pessoa que convive. Na verdade, isso funciona para qualquer doença, não só para doença mental. Né? Se é uma pessoa que te afeta, você pode mudar, limpar todos os sentimentos que a situação te traz, mudar a maneira que você vê a pessoa, passar a ver ela bem, que isso vai ter um efeito gigantesco, enorme. Tá aí a física quântica para provar que tudo isso é possível. Vou falar depois também, vou falar no próximo vídeo da área mental, e vocês vão entender também por que fisicamente, falando em termos de conexões neurais, como também os sentimentos negativos influenciam, vão piorar a situação. Por isso que a gente tem que tomar controle disso, tem que. E muita coisa para falar de sentimento também, muita coisa. Vou falar também da parte fisiológica, do quanto os sentimentos mudam a nossa fisiologia física e o quanto isso nos deixa fracos e vulneráveis a doenças. Então, assim, nesse momento, tudo que a gente não quer é ficar doente, né? Porque já tá vivendo um inferno. Se ficar doente, se acontecer uma coisa ruim, piorou. Então, por todos os motivos do mundo, tem que mudar a vibração, tem que mudar o sentimento, tem que mudar a vibração para começar a atrair coisa boa e não atrair mais coisa ruim. Para mudar a vibração, tem que mudar a qualidade dos sentimentos. Para fazer isso é só pensar, o sentimento que eu estou sentindo me afasta ou me aproxima da solução que eu quero? Se ele te afasta, para de pensar, mesmo que tenha razão. Se ele te aproxima, dá força para aquilo. Pensa no que a situação resolvida, que tipo de sentimento a situação resolvida te traria. É nesse sentimento que tem que focar. Nesse sentimento que tem que focar. Beijo, até o próximo vídeo.